Esse fim de semana tem decisão, vai ter festa no interior. O troféu do Campeonato Baiano de 2021 vai para o interior do estado em disputa histórica. Resta saber agora qual cidade ficará com a taça. Tá de parabéns o grupo por termos conseguido a vaga para a final, mas o principal não é esse que passou, o principal é a próxima, né? Então nós esperamos estarmos cada vez mais atentos e ligados, né, no que nós poderemos fazer, porque é mais uma vez duas equipes do interior, né, para fazer história. Eu espero que nós estejamos mais ligados do que nunca para mais uma vez brigarmos por título com a aplicação e a dedicação que é normal de todos nós. Graças a Deus a gente conseguiu ir para a final. A gente ano passado bateu na trave e esse ano a gente, fé em Deus, a gente vai ser campeão. A última vez que Bahia e Vitória ficaram de fora da final do Campeonato Baiano foi em 1968, quando Galícia e Fluminense de Feira decidiram a taça. Este ano, pela primeira vez na história da competição, que existe desde 1905, a disputa fica entre dois times do interior. Na história do Campeonato Baiano, apenas em 4 oportunidades a taça foi para um time do interior. O último a conseguir essa proeza foi justamente o Bahia de Feira, em 2011. Agora, o Tremendão tem a chance de ser bicampeão e igualar o Fluminense, rival da cidade, que já venceu o estadual em 2 oportunidades, 1963 e 1969. O Atlético de Alagoinhas tenta aumentar a lista de clubes que tiraram a taça da capital e vai em busca do primeiro título. As datas dos jogos já foram definidas pela Federação Baiana de Futebol. A primeira partida será no próximo domingo às 4 da tarde, no Carneirão, em Alagoinhas. A segunda partida será no dia 23 deste mês, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Os 2 finalistas já garantiram vaga na Copa do Brasil. A festa vai ser boa, ou em Feira de Santana ou em Alagoinhas, viu, Bará? Mas de forma merecida, esses 2 times disputam aí o título. Os 2 melhores times, né? Tirando, claro, a equipe da Juazeirense, que fez a maior pontuação, né? Mas a gente tem Bahia de Feira e também a equipe do Atlético. Acho, Ju, e só acho, que tem uma ligeira prevalência para a equipe do Bahia de Feira pela reta final de competição de cada um. O Atlético conseguiu, ele chegou a 12 pontos, 13 pontos em 5 rodadas. Teve 4 rodadas para talvez ser até o primeiro, o melhor a pontuar na competição. E acabou tendo, aliás, 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. E já o Bahia de Feira não. Ele conseguiu ascender muito bem, chegou agora aos 16 pontos, tem a melhor campanha frente ao Atlético de Alagoas e acho que vive um momento melhor do que o Atlético, dando uma ligeira vantagem para o Bahia de Feira. Os jogos contra o Bahia já merecia não ter perdido e vencido no último domingo e na quarta-feira ele fez o de ofício, jogou melhor e conquistou o resultado. A rigor, para não dizer que eu não falei, na rádio, lá na Rede Excelsior, eu já tinha dito que a classificação do Bahia tinha sido um feito injusto, porque nem contra o Atlético, nem contra o próprio Bahia de Feira, nem contra o Jacuipense, o Bahia mereceu o resultado. Ele conquistou o resultado, mas não mereceu vencer aquelas partidas. E aí ficou provado que eu estava certo, porque perdeu e perdeu de forma categórica. A final do interior, ela é justamente com equipes do interior por mero e pleno merecimento de ambos, e não por um acaso. As 2 equipes mereceram estar onde estão. E aí já que você falou sobre essa classificação do Bahia, né? O Claudinho, na eliminação, falou já que esse time sub-23 será repensado, né, Bará? Eu acho que ele tem que repensar ele, né? Ele tem que olhar no espelho e repensar o que ele está fazendo. Ele foi um treinador, para mim, que se equivocou em vários momentos da competição. Eu não admito, Ju, enquanto analista de futebol, um time do Bahia, seja ele qual for, porque que vai para a história, Ju? Não é que é transição, que é sub-20, que é principal. Tá lá, eliminado na semifinal do Campeonato Baiano, Esporte do Bahia. Pouco vai importar para a história que time o Bahia colocou em campo. E sim, que é o Bahia que está lá. Tá? Então, Cláudio Prates tem que entender que nenhuma equipe do Bahia pode entrar em campo, primeiro, para jogar omisso, de forma omissa, para se
acanhar diante de qualquer adversário e se apequenar. Ele fez, para mim, as piores escolhas para o jogo da quarta-feira. Ele mexeu em 3 setores com apenas uma alteração, Ju. Ele perdeu o poder ofensivo e criativo do Bahia, ele empenou o Ranieri e tirou um dos melhores jogadores da partida anterior da sua função principal, colocando ele para uma função, mas ele jogou no São Paulo. Em São Paulo, assim, problema do que ele jogou em São Paulo, no Bahia, ele vinha sendo destaque como volante, o cara que era responsável pela saída de bola. Quando ele põe o Caio Melo para fazer isso, ele põe um jogador menos qualificado do que o Ranieri, um jogador mais lento do que o Ranieri e um jogador que não tem o passe longo e a capacidade de inverter jogadas que o Ranieri tem. Então ele prejudica o Bahia no meio e ele prejudica o Bahia na lateral, porque todos os gols do Bahia de Feira aconteceram justamente na deficiência de marcação do Ranieri. Todos foram em cima do Ranieri, no lado do Ranieri. Então, ele errou quando não botou o Borel, ele errou quando botou o Caio Melo, e ele errou principalmente quando colocou no ataque opções que não deram a ele o poder de fogo que ele deveria ter. Tudo isso porque o Cláudio, para mim, fez escolhas equivocadas na escalação, na alteração e na condução do seu trabalho. Ô Bará, já a gente vai voltar a falar da final, né? Vamos palpitar aí, inclusive, para esse jogo de Atlético e Bahia de Feira. 2 equipes que têm se qualificado e vão chegar fortes aí nessa decisão, primeiro jogo, nesse domingo. E eu que falo tanto do Campeonato Baiano, sempre cobrei um passo importante. O valor ainda é irrisório, né? Mas pela primeira vez na história vai ter uma premiação para primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares. Então, o primeiro é 140 mil, não é isso? O segundo, 100 mil, o terceiro, 70 e o quarto colocado, 33 mil reais. Vão levar aí os times que chegaram até as semifinais do estadual, uma inovação da federação. Tomara que a cada ano isso vá melhorando para que os times do interior, principalmente, né, Bará, tenham uma ajuda aí maior da federação, que a gente sabe a dificuldade, mas de qualquer forma, parabéns já por esse passo importante. Ô, Ju, olha como tudo isso foi mexido positivamente. O fato do Bahia ganhar a Copa do Nordeste interferiu diretamente no Campeonato Baiano. Por quê? Os 3 finalistas, semifinalistas, tirando o Bahia, já tem vaga garantida na Copa do Brasil. Sim. Se a gente pegar a tabela desse ano, a tabela de 2021, no mínimo, cada time já pode começar a pensar seu planejamento de 2022 com 550 mil reais na conta. No mínimo, né? Porque os 3 vão disputar a primeira fase da Copa do Brasil do ano 2022. Se a gente adicionar ao campeão a possibilidade também da cota da Copa do Nordeste, que um dos 2, seja a Bahia de Feira ou Atlético, já tem garantida, em sendo campeão, a participação direta na Copa do Nordeste, em sua fase de grupos. Você adiciona aí pelo menos mais 400, 500 mil reais. Ou seja, o campeão baiano pode pensar um 2022 com mais ou menos 1 milhão já garantido de recurso para montar o seu planejamento do ano seguinte. Boa, Bará. E, ó, que bela ajuda, viu? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o nosso futebol. Tem final, tem vitória.